Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Perceba que agora ele não fala mais a palavra chamou. Ele agora usa a palavra escolheu, porque é a mesma coisa. Aqueles a quem Deus escolhe, Ele chama. E Ele só chama a quem Ele escolhe. Os outros todos vão ouvir o convite, mas vai entrar aqui e vai sair aqui. Eles vão escutar o Evangelho, não vai acontecer absolutamente nada. Queridos, ninguém se torna cristão e entra na igreja por iniciativa própria. Tem que ser a convite. Tem que ser via chamado íntimo do Espírito Santo lá dentro. Senão você nem vai querer entrar. Você não vai querer nem fazer parte, se Deus não, pelo Evangelho, escolher você e chamar você. Muitos são chamados. Essas duas palavras, parece que Paulo aqui está refletindo o que Jesus disse. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Há um chamado geral, mas são poucos aqueles escolhidos que atenderão a esse chamado. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E ele vai dizer quem Deus escolheu e quem Ele chama eficazmente. Primeiro, ele diz: Deus escolheu e chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. As coisas loucas do mundo, ele se refere aqui aos que, para o mundo, eram tolos, sem educação, intelectualmente incompetentes, que não tinham tido uma formação no conhecimento daquela época. Eram pessoas ignorantes, os loucos. A palavra louco é usada aqui não no sentido de, que não tem, mas no sentido de pessoas sem instrução, sem capacidade, intelectualmente incapazes ou incompetentes. Incompetência é a palavra certa aqui. Foi exatamente esse tipo de gente que Deus resolveu chamar. Deus escolheu e chamou esse tipo de gente que não causa muita impressão, que não se destaca como os grandes filósofos, os grandes retóricos, os sábios, os entendidos daquela época. E Deus fez isso com um objetivo. Está no final do verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Em que sentido? Para que no dia do juízo, esses que se consideram sábios segundo o mundo, eles vão descobrir que diante de Deus a sabedoria deles não valeu nada, que na verdade eles foram tolos, e aí eles vão passar vergonha. Porque Deus vai dizer: eis aqui os que eu escolhi. Pessoas que você desprezou, pessoas que você não considerou, porque não tinham DDD, PhD, TNT, ODD, todos esses títulos, acadêmicos aí, e que você olhou de cima para baixo. Foi exatamente esses que eu escolhi e esses que eu chamei. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que o caminho da salvação é você cair fora da escola e da universidade, Não estou dizendo isso. Se você puder estudar, estude. Se você puder progredir, progrida. Se tiver oportunidade de avançar no conhecimento, faça isso. Faça isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus não se impressiona com isso. E não se impressiona. A escolha dele e o chamado dele não depende de qualquer coisa que ele viu ou previu no indivíduo, como às vezes algumas correntes que querem amenizar a doutrina da eleição tentam dizer que Deus previu, a onisciência de Deus olhou lá no futuro quem haveria de tomar alguma atitude meritória e Deus então recompensou com a salvação. Esse texto aqui está dizendo que não tem nada a ver. Deus chama e escolhe exatamente com base em nada do homem. Nada. Os que teoricamente se candidatariam a ser membros do reino de Deus são exatamente esses que Deus não chamou.
Ele chamou as coisas Esses loucas do versículos mundo nos exatamente lembram para de que envergonhar Deus as sábias. frequentemente age de maneiras que desafiam a lógica humana. Ele escolhe o improvável, o fraco, o desprezado, para revelar a sua glória e sabedoria. Isso nos ensina a humildade e a reconhecer que a nossa força e sabedoria vem de Deus e não de nós mesmos. Deus escolhe pessoas e situações que o mundo talvez despreze, para mostrar que o verdadeiro poder e sabedoria pertencem a Ele. Isso significa que ninguém pode se gloriar diante de Deus, pois tudo o que somos e conquistamos é pela graça dele. Deus não chamou ricos, poderosos, nobres, sábios, inteligentes. Não. Pelo contrário, verso 27, Ele escolheu as coisas loucas, as fracas e as humildes. Por que Deus fez isso? Verso 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para que ninguém diga assim: Deus me escolheu e me chamou porque eu sou de nobre nascimento. Deus me escolheu e me chamou porque eu sou culto e inteligente. Deus me escolheu e me chamou porque eu sou melhor do que as outras pessoas. Deus me escolheu ou me chamou porque Ele viu que eu tenho uma moralidade melhor do que os outros. Isso seria gloriar-se diante de Deus, contar vantagem diante de Deus, se exibir diante de Deus. Só que essas pessoas se esquecem de um ponto central da Bíblia: Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso que a salvação do começo ao fim é obra dele. É Ele quem escolhe e Ele chama. E Ele chama exatamente pessoas que nunca terão motivo para dizer: eu fui chamado e escolhido porque Deus viu em mim alguma coisa. Essas palavras nos encorajam a confiar em Deus, mesmo quando nos sentimos incapazes ou insignificantes. Ele pode nos usar grandemente, independentemente das nossas limitações. Portanto, sigamos firmes na fé, reconhecendo que nossa força vem do Senhor e que Ele pode fazer coisas extraordinárias através de nós. Vamos nos lembrar de que, mesmo nas nossas fraquezas, Deus nos escolheu para mostrar ao mundo o poder de Sua graça e amor, e que tudo o que façamos seja para a glória dele. Amém.